Bem, então eu e o professor Gustavo Bezerra, nós vamos falar sobre duas publicações recentes nossas, né, que tratam dos protestos de junho de 2013. Eu primeiro vou falar sobre uma publicação minha, em parceria com um outro professor, e na sequência o professor Gustavo vai falar sobre a publicação dele, né? Então, primeiramente, a publicação em conjunto com o professor Rafael de Souza, do curso de Ciências Sociais da UF, também pesquisador do SEBRAP, e o título da publicação é Junho de 2013 em Perspectiva Histórica, as raízes urbanas e autonomistas da revolta. Essa publicação foi feita no periódico Desigualdade e Diversidade da PUC-Rio, e foi realizada agora em 2023, no final do ano, né? Do que trata esse trabalho, né, esse primeiro artigo? O objetivo principal é entender o que deu origem aos protestos de junho de 2013. Essa tarefa ela é particularmente importante porque, mesmo após 10 anos daqueles protestos, não há ainda um consenso sobre o que originou aquelas revoltas, né? A gente, inclusive, chama de um grande enigma, ainda não devidamente tratado, né, pela literatura, embora haja algumas contribuições importantes, né, que a gente leva em consideração. Então, nesse artigo, né, a nossa hipótese, mais que nossa hipótese, o nosso pressuposto é de que, para entender essas origens, é preciso considerar tanto questões estruturais quanto de agência para, enfim, para a gente ter uma clareza maior, né, do que aconteceu e por que aconteceu. O principal argumento nosso é de que a revolta foi resultante de uma combinação, de um lado, de um processo progressivo e contínuo de piora das condições de vida nas grandes cidades brasileiras, sobretudo as maiores, né? E também do surgimento de uma cultura de protesto autonomista que foi responsável por prover chaves de leitura para esses problemas estruturais das cidades brasileiras, né, e da própria democracia brasileira. E isso, né, isso ganha corpo num conjunto de experiências de rejeição às elites econômicas e ao sistema de representação política, né? Em outras palavras, o autonomismo foi a chave interpretativa principal pela qual as mobilizações puderam ganhar atração e magnitude que ganharam, né? Que nós todos, enfim, testemunhamos isso, né? O tamanho das manifestações. Então, acho que não precisa falar muito sobre isso. Como que essa pesquisa foi realizada? E, primeiro, o artigo defende essa tese alternativa, né, que a gente está chamando de tese alternativa, fazendo uso de dados quantitativos que detalham o contexto de crise urbana estrutural e mobilizando técnicas qualitativas de análise de documentos para mapear a construção e difusão dessa cultura autonomista de protestos. A partir da identificação das principais reivindicações, né, captadas pelas pesquisas de opinião realizadas durante o auge dos protestos, e também, né, da identificação dos meios mais utilizados para viabilizar aquelas mobilizações, também nessas pesquisas de opinião, nós realizamos uma análise do estado de coisas em relação às razões autoproclamadas da revolta e dos seus meios de consecução. Ou seja, a partir do que os próprios manifestantes diziam, como sendo as principais bandeiras e os principais meios de mobilização, nós fomos fazer uma investigação sobre essas questões levantadas, o histórico dessas questões levantadas no Brasil. E quais foram os principais resultados? Primeiro, percebe-se que diferentes dados estatísticos apontavam para uma crise de representação política aguda e para uma crise urbana já nos meses e anos anteriores aos protestos, né? Enfim, desde meados da década de 2000, mais da metade da população brasileira se colocava como sem nenhuma preferência partidária, né? Era algo inédito na nova república. A parcela do eleitorado brasileiro com nenhuma confiança nas instituições dá um grande salto no início da década de 2010. Né? As taxas de alienação eleitoral batem recorde nas eleições de 2012, né? E por aí vai. Né? Há um índice de crescimento da frota de veículos no país, dando um salto enorme já na década de 2000. Então, aumenta o número de carros em circulação nas grandes cidades brasileiras, por aí vai. Né? Aumenta o tempo de deslocamento casa-trabalho, né, em todas as regiões metropolitanas, de forma muito aguda. Né? Enfim,
Portanto, para resumir, há evidências de que a insatisfação com os serviços de transporte, saúde, educação expressa pelos manifestantes em junho de 2013 estava longe de indicar uma injustificada ou súbita reclamação, né? Ao contrário, naquele momento já estava em curso uma tendência de rápido acúmulo de frustrações com a degradação das condições de vida urbana nas principais metrópoles do Brasil. E a isso se acrescentam os problemas ligados ao privilegiamento do orçamento público para a construção de infraestrutura não prioritária para a população, voltada para os mega eventos esportivos, né? E também, muito importante, houve um rápido crescimento do número de pessoas com acesso à internet, que salta de 13% da população em 2003 para 51% da população em 2013, que abriu canais alternativos de expressão da revolta, que não mais dependiam do filtro da tradicional grande mídia, né? Portanto, esse cenário equivalia ao que a gente chama de barril de pólvora em meio a fios desencapados, que precisava apenas do quê? De uma fagulha para explodir. Essa fagulha veio na forma dos primeiros protestos contra o aumento das tarifas, capitaneados pelo MPL, pelo Movimento Passe Livre, né? Portanto, é importante mencionar, né, por último, que os protestos do MPL aconteceram em meio a uma onda de protestos globais de inclinação autonomista e que essa inclinação contribuiu definitivamente para a disseminação de uma forma de leitura específica, anti-hierárquica e anti-institucional sobre as crises de representação urbana e midiática que já vinham se avolumando nos anos anteriores. O meu artigo, junho de 2013, Movimento e Contra-Movimento, na aurora da política viral, ele vai sair na revista Versus, que não é uma revista acadêmica, é uma revista de divulgação científica do CCJE, justamente a decania do IPUR. Mas fiquei muito feliz aí com essa oportunidade de falar sobre esse evento, que, na verdade, é um divisor de águas na política brasileira. Eu agradeço também ao Eric, que topou essa dobradinha aqui. Eu, na verdade, tiro muito benefício do que o Eric já contou, de modo que eu posso focalizar no assunto principal do meu artigo. O meu artigo não é muito focado nos primórdios, mas sim no enigma. Como é que um conjunto de manifestações que tinha como motor a expansão da cidadania social, luta por justiça social na cidade, como é que ela se converte, de repente, num ciclo de protestos muito mais variado, né, de pauta o tempo todo disputada, portanto, um fenômeno assim, muito pouco controlado, na segunda quinzena de junho, e por que esse contexto, em médio prazo, acabou, inclusive, beneficiando mais ao contramovimento, né? Ou seja, aqueles que, na verdade, reagiam a esse conjunto, né? Reagiam a essa pauta, justamente beneficiou, em médio prazo, aqueles que desconfiavam da expansão da cidadania, que, na verdade, requeriam soluções mais punitivas, né? E, de alguma maneira, meritocráticas da questão social brasileira. Como é que eu faço a análise desse enigma? Eu trago um autor que é o sociólogo Sidney Theron, que eu acho que faz uma distinção muito necessária e pertinente entre o que é um movimento social e o que é um ciclo de protestos. O que eu argumento, com base no Theron, é que a primeira quinzena de junho é basicamente o efeito de um movimento social. E o movimento social ele é uma vanguarda que, não, na verdade, não é uma organização, é alguma coisa que é mais aberta, que é mais fluida, que tem circulação de ativistas, mas que, de alguma maneira, tem a sua pauta bem definida. E é isso mais ou menos o que acontece muito claramente até o dia 17, 18, quando o movimento conquista, na verdade, tudo aquilo o que ele queria de imediato, que era sustar o aumento das tarifas. O que acontece do dia 15 em diante é, primeiro, uma transição em que, na verdade, existem, de certo modo, caroneiros no movimento do passe livre, né? Na verdade, pessoas com uma pauta estranha a aquelas reivindicações e até com uma simbologia diferente, porque eles vêm de verde e amarelo, eles vêm de blusa da CBF. Por que eles se misturam e acabam inflando esses movimentos? E depois, né,
principalmente a partir do dia 20, por que os movimentos continuam, mesmo com o MPL ter saído. Aliás, espero não estar cometendo o erro aqui de trocar a sigla, mas a partir do dia 20, o MPL já sai, porque conseguiu, né, aquilo que queria, e sem reivindicações urbanas, os movimentos continuam de uma maneira enorme e ingovernável, né? O que acontece? Para o Theron, um ciclo de protestos ele é diferente de movimento social, porque é um fenômeno que ocorre de uma maneira mais rara, mas ele tem como padrão justamente a perda da pauta, porque o ciclo de protestos ele verdadeiramente é alguma coisa assim multitudinal, porque ninguém o controla. É porque, na verdade, uma vanguarda, de uma maneira não planejada, acaba revelando, mesmo para os seus antagonistas, mesmo para concorrentes, que as condições de produção da política estão completamente modificadas, né? Na verdade, abrem-se oportunidades que até então não eram vistas, né? E então o movimento não governa mais o que acontece. E foi exatamente o que aconteceu em junho de 2013, né? Acaba sendo exemplar dessa teoria que foi feita pelo Theron tanto tempo antes, porque o que o movimento do Passe Livre faz, sem planejar, é revelar quanto que a internet de bolso mudou completamente as condições de produção da política. Os custos de engajamento é muito menor, né? É muito mais fácil, você consegue visualizar, inclusive, né, quem vai na manifestação, porque as pessoas, inicialmente, elas dizem, né, elas clicam lá no botão. Então, isso refaz as condições, né, de produção da política, né? Fazer política se tornou muito mais, mais econômico, de certo modo, mas, de toda maneira, isso não explica tudo, porque mesmo o Theron ele fica nessa linha que o Eric descreveu, porque não basta falar do que é estrutural. A internet é estrutural, ela ficou, ela trouxe fenômenos políticos que ninguém esperava, como o derretimento de partidos como o PSDB e o PMDB, que mudou de nome, virou MDB, a eleição de um governador como Wilson Witzel, que ninguém conhecia, né? Mas por que os protestos aconteceram naquele momento? Para dizer isso, é preciso, de novo, olhar para as circunstâncias. Então, claro, tem um movimento caroneiro em relação ao calendário de manifestações do Passe Livre, mas depois esse movimento caroneiro ele consegue pegar carona num outro evento que está acontecendo no mesmo período, né, que é a Copa das Confederações, e não é que eles fossem um evento, não é que fossem exatamente tão críticos assim a Copa das Confederações, tanto que quando houve a Copa do Mundo no ano seguinte, não houve esse contramovimento mais, digamos assim, punitivo e mercantil, né? Eles saíram da rua. Mas em 2013, o que aconteceu foi que Dilma Rousseff abriu a Copa das Confederações e foi vaiada no estádio, aquilo foi muito televisionado. Então, na verdade, a Copa das Confederações se tornou também um facilitador da ação, porque você tinha um calendário. Basicamente, a segunda quinzena de junho é o calendário da Copa das Confederações. Então, não é nem que a Copa das Confederações tenha se tornado a grande oportunidade, mas sim, de alguma maneira, ali a exposição pública, né, da presidente que foi vaiada. Então, eu concluo dizendo, né, que, a despeito de muita gente ter antipatia pelo MPL e muitas vezes querer cobrá-lo de uma maneira injusta por todas as consequências do que aconteceu depois, um ciclo de protestos é sempre assim, né? E não havia, vamos dizer assim, nada destinado, né? Nada era estrutural na determinação de que, em médio prazo, os desafiantes que iam irromper, que iam ser mais protagonistas, seriam necessariamente grupos reacionários, né? A própria luta, né, pela justiça social teve avanços nesse período, né? Vamos dizer, tem o caso Amarildo, que se desfaz uma farsa policial, né? Apenas pela força do ativismo, da internet, etc., né? Você consegue mudar, né, uma narrativa aí. Então não tinha nada fadado, né? Mas sim, as condições estavam alteradas e há muito que se aprender com o MPL em termos de como tirar as pessoas enfim, vamos dizer assim, do quietismo político. Foi um movimento muito interessante que todo mundo deveria conhecer melhor de que modo, até o dia 17, 18, conseguiu levar tanta gente para a rua. Então, convido vocês a ler os 2 artigos e agradeço.